Olá, amigos, sejam bem-vindos ao nosso estudo bíblico de mordomia cristã. Nossa lição de hoje é a mordomia do tempo. Tempo. Ainda bem que a gente não precisa explicar o tempo para poder viver cada minuto, né? Existem muitas teorias que tentam explicar o tempo, mas são insuficientes. A linguagem dessas teorias é insuficiente para definir completamente o que é este fator tão importante da nossa vida. Sabemos com certeza que o tempo divide-se em 3 momentos: o passado, o presente e o futuro. Como diria o sábio mestre Oogway, do desenho animado Kung Fu Panda, o ontem é história, o amanhã é um mistério, mas o hoje é uma dádiva, e por isso chama-se presente. Interessante, né? Procurei várias definições filosóficas e fui encontrar num personagem de desenho animado. Mas as palavras são profundas, né? E é importante que a gente lembre que o hoje é essa dádiva e por isso chama-se presente. Outra coisa que sabemos é que todos nós temos o mesmo tempo diário, 24 horas. E nessas 24 horas temos o nosso tempo que chamamos de dia, né? São as horas do dia. Como nós tornamos esse tempo significante depende da maneira como nós empregamos, como nós usamos o tempo que está à nossa disposição. A origem do tempo, de onde vem o tempo? A Bíblia fala que no princípio Deus criou todas as coisas. Gênesis 1:1. Então, antes do princípio, Deus já existia. Deus existe antes do tempo, né? E Ele começou a determinar a contagem do tempo. Em Gênesis 1:5, lemos que houve aquele dia. Deus criou aquele dia. Ele criou isso, criou aquilo e criou o dia. O dia foi criado por Deus. E foram criados então 7 dias que completam a semana. Cada dia foi criado por Ele. Hoje temos instrumentos que contam a passagem do tempo. Mas quando Deus criou o universo, Ele já se preocupou com isso. Lá em Gênesis 1:15 diz que as estrelas servem de orientação sobre a passagem das estações, dias e anos. Agora, Deus tem propósitos para o tempo, e nós encontramos essa afirmação no capítulo 3 de Eclesiastes, né? O rei Salomão falando que Deus tem propósitos para a humanidade e determina o tempo para o cumprimento desses propósitos. No verso 11, Salomão diz: Deus fez tudo apropriado a seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Por isso, é importante que nós lembremos que o nosso tempo deve ser usado para buscar a Deus, para buscar o significado da nossa vida, a vontade de Deus para nós. A gente passa a vida toda, às vezes, questionando tantas coisas, mas nunca questiona o que Deus quer para a minha vida.
O tempo é precioso, então, como nós já vimos. Primeiro, que o tempo foi dado por Deus. Segundo, que ele é precioso, porque não temos como reavê-lo. Você não tem como reaver o minuto que você perdeu. A hora, o dia que você perdeu, você não tem. Né? Então, o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 5, versos 15 e 16, essas palavras: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Não sejam insensatos, mas sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Em outra versão diz que nós devemos remir o tempo, resgatar, fazer um uso racional, fazer um uso realmente responsável do tempo que Deus nos deu. Estamos falando sobre preciosidade do tempo e não podemos deixar de tocar nesse detalhe, a pontualidade. Ser pontual não é ser escravo do relógio, né? Mas é ser responsável para com o tempo que não nos pertence. Geralmente você marca o compromisso, ou uma pessoa marca o compromisso com você. Se você se atrasa por um motivo que não é um motivo justo, se você simplesmente se distraiu, esqueceu do seu compromisso, ou achou que não, vai dar, não tem problema, você está roubando o tempo de outra pessoa. Você está fazendo mau uso do tempo que não pertence a você. Se a pessoa chegou no horário e ficou esperando por você por uma razão tola, essa pessoa perdeu o tempo dela por sua causa. Ela poderia estar fazendo outras coisas, mas por sua causa ela dedicou o seu tempo e aí... Né? Então, se a gente for pensar, por exemplo, num culto que precisa começar às 18 horas, mas a gente vai começar a se arrumar lá pelas 17h30, meia hora antes. Aí eu vou tomar aquele banho gostoso, vou tomar um cafezinho, porque ninguém é de ferro, tomar um cafezinho, um lanchinho, e aí vou me arrumar. O que vai acontecer? Às 18 horas eu não vou estar lá no culto, na hora que começa o culto. Eu vou chegar depois. Agora vamos substituir o culto por uma viagem. Você tem uma viagem marcada às 18 horas. E às 17h30 você começa a arrumar a sua mala. O que vai acontecer? O motorista vai ficar esperando, porque ele sabe que, poxa, coitado de você, né? Você foi arrumar as malas às 17h30, meia hora antes da viagem. Quando, na verdade, meia hora antes da viagem, você deveria estar lá na rodoviária para evitar qualquer contratempo. Né? Se para fazer uma viagem nós sabemos que temos responsabilidade de medir bem o tempo, quanto mais para encontrar nossos irmãos na fé e celebrar um culto em adoração ao Deus eterno. Deveria ser a nossa prioridade nós chegarmos pontualmente na casa do Senhor. Preciosidade do tempo. O tempo é precioso, minha gente. E às vezes a gente desperdiça o tempo. Desperdiça o nosso tempo e desperdiça o tempo dos outros. E nós vamos falar um pouquinho mais sobre o desperdício de tempo. Por exemplo, conversas fúteis são outras maneiras de desperdiçar o tempo. Passatempo sem nenhum proveito. Qual é o pressuposto para um passatempo? É para nos distrair, ok? Aí você vai lá naquele joguinho, né, seu videogame ou sei lá, e vai. E fica tão nervoso, tão agitado, que o seu passatempo passa a ser um estresse. Não tem proveito nenhum.
É uma perda de tempo. E também discussões tolas. Vocês lembram, né? De algum momento na sua vida, quando você participou de uma discussão completamente tola, né? Às vezes as nossas discussões são até sobre motivos religiosos. Paulo alerta Timóteo, dizendo para ele que ele seja educado e evite discussões. Antes, ele deve ensinar com mansidão. Isso está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24. Pior, às vezes são discussões às quais ninguém tem uma resposta correta. Ninguém. Quer dizer, eu acho que a resposta é essa, mas eu também não sei. Não tenho certeza. O outro acha que, mas ele também não sabe. Lá em Tito, no livro de Tito, na carta a Tito, né, Paulo escreve, Tito 3:9, evite as discussões tolas. Olha lá. As longas listas de nomes de antepassados, as genealogias, quem veio antes de quem, o nome do fulano, o nome do cicrano, as brigas e os debates a respeito das leis dos judeus. Essas coisas são inúteis e sem valor. Outra maneira de desperdiçar o tempo é viver de uma maneira desequilibrada. Ou seja, não saber escolher o que é importante. Por exemplo, se você vai assistir futebol, você sabe que 90 minutos da sua vida vão estar ali naquele campo de futebol e aqueles pessoal correndo para lá e para cá com a bola. Ótimo, você gosta de futebol, assista futebol, não há problema nenhum. O problema é quando você tem uma partida de futebol para assistir e tem uma criança, seu filho, sua filha, precisando de você, precisando da sua atenção e precisando, talvez, da sua ajuda com os deveres de casa. Aí o que você faz? Não me incomoda, eu quero assistir futebol. Ou a novela, ou a série, ou seja lá o que for, né? Então, há um desequilíbrio entre o que é realmente importante na nossa vida, né? Então a gente tem que aprender a dizer não para as coisas que não são importantes, certo? Nós temos ouvido a provocação de Jesus lá em Lucas 15, quando ele diz para as pessoas o seguinte: qual de vocês que tendo 100 ovelhas e uma delas se perdendo, qual de vocês não deixa as 99 lá no aprisco e vai buscar a que se perdeu? E quando encontra, coloca no ombro, retorna e chama os seus amigos e diz: venham, se alegrem comigo porque eu achei a ovelha que estava perdida. Jesus faz essa provocação, certo? Muitas vezes nós temos uma ovelha dentro da nossa casa que está indo para o caminho da perdição. Mas nós estamos muito interessados no resultado do jogo, em como que o capítulo da novela vai acabar, em como que a série, enfim, ou outras coisas. Às vezes podem ser até coisas, vamos dizer assim, mais elevadas, né? Tem uma história que um pastor contou uma vez, e eu achei muito interessante, nunca mais esqueci. Ele estava se preparando para ir para o culto, né? Então não era novela, não era futebol, né? Ele ia para o culto, ele ia pregar, ele tinha um compromisso. E ali, né, faltando talvez 20 minutos para começar, né? Embora ele morasse no terreno da igreja, ele estava agitado: eu vou pegar meu terno agora, vou pegar minha Bíblia, meu cancioneiro e vou para o culto. De repente, a sua filha adolescente chega para ele de cabeça baixa e diz: pai, eu preciso conversar com você. O pai já tinha percebido durante aquele final de semana que a filha não andava muito bem. Estava meio caladinha,
estava meio, sabe, reclusa, meio, né? Eu pensava, vou ter que falar com essa menina, né? Mas naquela hora em que ele estava se preparando para ir para o culto, a menina chegou e falou com ele. Então ele disse, minha filha, fala rapidinho, porque papai tem que ir para o culto. Aí a menina disse, não, pai, você está com pressa, e o que eu tenho que falar com você, eu tenho que falar devagar. Aquele pai então ficou, opa, né? Você está com pressa, mas o que eu tenho que falar com você, eu tenho que falar devagar. Muitas vezes nós vamos ter que fazer uma escolha, e a nossa escolha vai determinar se nós usamos bem ou usamos mal o nosso tempo. Né? Outra coisa que pode causar, né, a desperdício do nosso tempo é a falta de planejamento. Quando nós nos planejamos, então nós fazemos bem o bom uso do nosso tempo. Tem um escritor que diz que quando você vai para o trabalho, se você já sabe como vai ser o seu dia, você já está com metade do seu trabalho feito. Claro, pode acontecer algum imprevisto, tudo bem. Mas se não acontecer nenhum imprevisto naquele dia, você vai ter o seu trabalho bem encaminhado. Uma certa senhora gostava de assistir às reuniões pela manhã, lá no domingo de manhã, na sua igreja. Mas ela raramente podia ir, porque ela era, né, a mãezona de uma família grande. E no domingo vinha toda a família para sentar-se à mesa e almoçar junto. Já vinha de manhã cedo trazer os netos, aquela coisa que as crianças bonitinhas correndo, quebrando as coisas dentro de casa, para lá e para cá e tal. Aqueles anjinhos, né? E a avó, a mãe, estava ali, né, para dar café da manhã, para, né, curtir os netos, enfim, depois fazer o almoço para aquele bando de gente, todo mundo com fome. Ela não conseguia ir de manhã na reunião que ela gostava, porque era a reunião mais solene, era uma reunião em que se falava a palavra de Deus com mais profundidade, tinha mais tempo para ouvir coisas, e a mente dela estava mais fresca para captar os ensinamentos da palavra de Deus. Pois essa senhora, então, um dia ouvindo uma pregação sobre a importância do nosso tempo e como Deus nos deu o tempo de maneira igualitária e que a gente deve fazer bom uso do tempo, ela começou a pensar, mas então eu deveria mudar o meu jeito de agir em relação ao domingo. Eu deveria preparar o meu almoço no sábado, deixar tudo adiantado. E deveria pegar aquele bando de gente que vai lá na minha casa e fazer eles me ajudarem. Porque se eles me ajudarem, aí eu vou ter mais tempo e vou conseguir assistir a reunião da manhã. E olha, quando ela ia na reunião à noite, ela estava tão cansada, tadinha, que ela praticamente dormia o culto inteirinho, de tão cansada que estava. Então, ela começou a fazer isso. No sábado, deixava tudo adiantado. E no domingo, avisava o pessoal, gente, eu vou para a reunião, vocês arrumem a cozinha, vocês deixem tudo pronto, que quando eu chegar, a comida já vai sair em seguida. Sem problema. Ela ia assistir às reuniões tranquilamente, aproveitava, né, se alimentava espiritualmente, voltava para casa, estava tudo ajeitadinho como ela tinha pedido, e ela terminava o almoço, todo mundo almoçava, o pessoal lavava a louça para ela não precisar, para ela poder descansar um pouquinho depois do almoço, e à noite ela ia para o culto, tranquila, assistia o culto
e não dormia mais. Né? Não dormia durante o culto, prestava atenção e participava. Ela planejou seu dia e ela aproveitou bem. Nós não podemos, como já falei, reverter o tempo. Nós não podemos acrescentar mais tempo na nossa vida, né? Podemos sim fazer a oração do salmista no Salmo 90, versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios. Então, ensina-nos. Senhor, ajuda-me a usar bem o meu tempo. Tinha um coro antigo que dizia assim: Senhor, dá tempo para eu ocupar minha vida contigo. Qual é o segredo, então, para usarmos bem o tempo, além de buscarmos, além de pedirmos? É fazer o reino de Deus e a justiça dele estarem em primeiro lugar na nossa vida. Né? Lá em Mateus 6,33, Jesus fala isso. Né? Buscai, pois, o reino de Deus. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Este princípio nos ajuda a priorizar o que é mais importante na nossa vida, o que eu falei antes, né? O que é mais importante. É mais importante o jogo de futebol, é mais importante aproveitar bem o dia e chegar atrasado num culto. O que é mais importante na nossa vida? Se é o reino de Deus e a sua justiça, isso deve ser prioridade. Esse princípio vai nos ajudar a priorizar tudo que é mais importante na nossa vida, inclusive na maneira sábia como usar o nosso tempo. Que Deus continue abençoando a cada um de vocês.